Seja bem-vindo à primeira aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nesse curso, nós iremos estudar a mecânica, a área da física que estuda o movimento dos corpos, a termologia, a área da física que estuda os fenômenos térmicos, e a eletricidade, que é a área da física responsável por estudar os fenômenos associados às cargas elétricas. Agora, antes de adentrar no primeiro módulo deste curso de física, que é responsável por estudar a mecânica, é necessário que você tenha o seguinte conhecimento, que é o conhecimento das medidas de comprimento, de massa e de intervalo de tempo. Por quê? Porque a física usa dessas medidas para analisar aquilo que ela está estudando. Por exemplo, se você está estudando o movimento de um corpo, seja esse corpo um automóvel, um objeto qualquer, como por exemplo, imagine que um jogador de futebol dê um chute na bola de futebol em direção ao gol. E você vai analisar o movimento dessa bola de futebol, a velocidade, a massa dela, a resistência do vento. Bom, para fazer essa análise, você usará de medidas. E as medidas mais comuns associadas à física são essas que estão aqui, né? Você tem nas unidades de comprimento o metro, o quilômetro, o centímetro, o milímetro e o micrômetro. O Sistema Internacional de Medidas padronizou todas essas medidas. Veja que, ao longo da história da humanidade, diversos povos desenvolveram as suas próprias maneiras de medir o comprimento, a distância que vai, por exemplo, de uma cidade a outra, ou de um determinado ponto a outro. Só que, aqui no Ocidente, na cultura ocidental, houve uma padronização referente no que tange a comprimento ao metro. Então veja, nós temos aqui uma equivalência. Quantos quilômetros equivalem a um metro? Ou seja, um quilômetro equivale a 10 elevado à terceira em metro. Ou seja, um quilômetro equivale a 1000 metros. Quantos centímetros equivale a um metro? 10 elevado a menos 2. Quantos milímetros equivale a um metro? 10 elevado a menos 3. Quantos micrômetros equivalem a um metro? 10 elevado a menos 6. Observe, para você mensurar medidas que nós podemos chamar de moderadas, né? Ou seja, distâncias assim, moderadas. Por exemplo, a altura de um prédio, você não dará ela em quilômetros, nem centímetro, você vai dar em metro. Agora, o comprimento de um livro ou de uma folha, por exemplo, você vai dar em centímetro. Não há sentido você colocar essa medida em metro. Um comprimento de algo menor, algo, por exemplo, que seja. Imagine que você vai fazer uma análise, você tem lá um cilindro ou até mesmo uma esfera metálica pequena que cabe, por exemplo, na palma da sua mão. Você pode dar essa medida em milímetro. Então, observe. Dependendo daquilo que você for mensurar, você poderá usar uma dessas unidades: metro, quilômetro, centímetro, milímetro. Agora, houve também uma padronização das medidas de massa. Então, nós temos, por exemplo, a tonelada, que equivale a 10 elevado à terceira em quilograma. O que isso quer dizer? Uma tonelada vale 1000 quilos. Nós temos a grama, que vale o quê? 10 elevado a menos 3 quilogramas. Ou seja, é 0,001 quilograma. E nós temos a miligrama. Observe, essas medidas de massas, elas têm uma correspondência semelhante aos exemplos que eu dei nas medidas de comprimento. Exemplo, se você vai pesar, por exemplo, um elefante ou uma baleia, você não vai pesar em quilo. Você vai usar a tonelada para ter uma medida mais simples. Se você vai pesar um ser humano, opa, o ser humano subiu numa balança, foi lá checar o peso dele. Pô, essa medida vai ser dada em quilo, não vai ser dada em grama. Agora, você vai pesar algo pequeno, como por exemplo 100 gramas de carne. Você vai pesar, você vai dar essa medida, né, em gramas, né? Se você for pesar algo menor, você pode usar a miligrama. Existe também a padronização das medidas de intervalo de tempo. Nós temos o segundo, cujo símbolo é S, o minuto, que nós podemos abreviar como min, né, M-I-N, e um minuto equivale a 60 segundos. Nós temos a hora. Uma hora equivale a 3.600 segundos. Observe, qual é a importância de saber essas equivalências? Simples. Várias vezes, quando você estiver resolvendo aí um exercício de mecânica,
você terá que converter as unidades. E na próxima aula é exatamente isso que nós faremos. Nós iremos resolver exercícios que se tratam de conversão de unidades. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui o que foi explicado nesta aula. Ela é meramente uma aula introdutória. Eu não me estenderei demais nesta aula, porque não é necessário, né? Afinal de contas, as aulas aqui deste curso eles servem para complementar aquilo que você já está vendo nas suas aulas na sua escola ou na sua universidade, caso você esteja aqui revendo o conteúdo. Então não vou ficar aqui pegando dizendo, olha, as medidas de comprimento surgiram pela primeira vez no Egito Antigo e na Mesopotâmia, e eles usavam uma determinada medida que equivalia ao comprimento de uma determinada parte do corpo. Os romanos usavam uma medida chamada pé, e os chineses usavam tal medida. Não, eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é relevante, né, para que você tenha esse conhecimento histórico, né, para aprender aqui o que eu irei ensinar neste curso de mecânica. Agora, se você tiver a curiosidade, bom, o Google está aí. Você quer saber como surgiram as medidas de comprimento, de massa e de intervalo de tempo? Você pode aí buscar por documentários, por livros ou até, né, por trabalhos acadêmicos realizados em várias instituições, né, de ensino, contando sobre a origem dessas medidas. Essa aula acaba por aqui. Tenha bons estudos e até a próxima aula.